Olá, eu sou Vinícius Lucílio, faço parte da equipe de treinamento e desenvolvimento da Foco e estou aqui hoje para falar sobre o CRS ou Central de Reservas. Essa área é muito importante para você no seu dia a dia, pois é nela que você vai cadastrar as suas regras, que são as políticas, além de possibilitar a inclusão de novas reservas e também o gerenciamento do seu calendário. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso treinamento. O menu CRS é a primeira opção, a central de reservas, que você verá na extranet. E vamos começar pela parte de configurações. Aqui nós teremos a área de cadastro das regras, da estrutura do estabelecimento. Vamos começar pelas políticas. A primeira política que eu tenho é a política CHD, política de criança. Como é que funciona essa área? A primeira informação é se o seu estabelecimento aceita ou não crianças. Depois você vai informar o nome da política, que ela vai ser exibida para o hóspede que compra no site. Crianças gratuitas. Eu vou determinar qual é a idade mínima e a idade máxima. Por exemplo, crianças de 0 a 5 anos não pagam. E também não contam como hóspede. Então eu vou retirar essa marcação porque as crianças de 0 a 5 anos dormem na cama com os pais. Crianças entre 6 e 12 anos vão pagar um valor que eu vou inserir no meu calendário. Então eu deixo aqui criança de 6 a 12, criança pagante, e ela conta como hóspede. Então ela vai ocupar uma vaga em uma acomodação. Eu tenho campo de descrição onde eu determino essas regras, né? Vinícius, se a minha política for criança de 0 a 5 anos não paga e acima disso já conta como adulto, como é que eu faria? Aqui basta deixar zerado esse campo, que o sistema vai entender que acima de 5 anos, qualquer criança informada já conta como adulto, tá? Então basta deixar zerado esse campo aqui, certo? Assim eu configuro a minha política geral CHD. Além da política de criança, eu tenho a política de cancelamento. E eu posso ter mais do que uma política cadastrada. Quais são as informações? O nome, planos tarifários em que essa política está atrelada, qual é o tipo de penalidade. Eu tenho cancelamento gratuito, eu determinei para o sistema que a política de cancelamento gratuito existe então um período, uma quantidade de dias de antecedência do check-in, em que esse cancelamento é feito e que não há nenhum tipo de cobrança. Aí é habilitado esse campo para informar com quantos dias do check-in o cancelamento é feito sem nenhuma cobrança. Custo parcial quer dizer que algum valor será cobrado deste hóspede. Então eu não tenho mais esse campo do cancelamento gratuito. E a não reembolsável, que o hóspede não terá o valor de volta, né? Caso essa política de cancelamento esteja atrelada. Aqui mais um campo de descrição para adicionar essas regras. Um pouco mais abaixo, que eu terei o período em que essa política está ativa, em que ela tem validade. Eu posso adicionar mais do que um período também. Esse campo indica a data de início informada, então eu coloquei que essa política vale do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025. Quando eu seleciono esse campo contínua, isso quer dizer que o sistema vai renovar essa política para os próximos anos, seguindo essa data e esse mês. Basicamente, eu estou dizendo que essa política aqui será a minha política válida para todo o meu calendário, né? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Agora, para que serve esse campo prioritário? Eu vou abrir aqui a minha segunda política, que é uma política para feriados, não reembolsável. Essa política tem ali alguns períodos de feriado em que ela foi selecionada. Eu marquei o contínua porque será renovada para este período dos próximos anos, né? Então, todo ano, do dia 25 de julho ao dia 26 de julho, terei essa política aqui renovada. E ela é prioritária. Isso quer dizer que, existindo uma outra política, essa que está marcada como prioritária, ela sobrepõe a política
existente. Então, aquela primeira política, ela vai servir para todo ano, exceto para os períodos de feriado, que eu vou trabalhar com essa política aqui prioritária, ok? Agora, a política de pagamento é onde eu vou cadastrar quais são os tipos de pagamento que eu recebo no meu site. Então, eu recebo Pix, eu recebo cartão, eu posso receber depósito bancário, não é mais comum hoje em dia, mas eu poderia cadastrar aqui também depósito bancário. Quais são as formas de pagamento que eu libero no meu site? Lembrando que o cadastro da chave Pix, ele é feito de forma interna pela nossa equipe, tá? É uma etapa de segurança que a gente não permite a edição para evitar que alguém acessando o seu sistema consiga trocar essa chave e receber os valores, né? É uma etapa de segurança, só é feita aqui pelo nosso time interno, tá? E aqui no cartão eu posso, inclusive, configurar os juros por parcela, né? Quais são as bandeiras que eu aceito, o máximo de parcelas, valor mínimo de pagamento, muitas regras que você pode aí personalizar a sua forma de recebimento. Temos também a política de privacidade, que é a LGPD. O sistema da Foco já vai sugerir uma política, mas você pode também fazer uma personalizada. Então, você mesmo descrever qual é a sua política LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por fim, nós temos aqui a política de contrato. Nesta área, você vai inserir todas as informações que são fundamentais, como horário de check-in, horário de fumo, política PET. Então, qualquer outra informação que seja fundamental você passar para o seu hóspede e que não esteja já ali nas políticas que passamos, você vai adicionar aqui no contrato. Ele vai marcar o li aceito quando concluir a reserva, tendo esses dados aqui exibidos em tela. Ok, então concluímos aqui as políticas. Vamos falar agora sobre regime. Nessa área você vai informar quais são os tipos de regime do estabelecimento. Eu tenho aqui opções como All Inclusive, tudo incluído, pensão completa, meia pensão, café da manhã e somente o quarto, né? Eu vou colocar o nome, quais são os planos tarifários que esse regime está vinculado, qual é o tipo do regime pela OTA, uma descrição breve e também informar ali o período de validade dele, que pode ser o ano inteiro. Além dos regimes, eu vou aqui para os opcionais. É um ambiente onde você vai cadastrar produtos e serviços que você queira disponibilizar para o seu hóspede no momento em que ele está acessando o site para fazer a reserva. Então, enquanto ele está fazendo a reserva, você pode ofertar ali, por exemplo, um passeio a cavalo, uma noite de núpcias, como está aqui no sistema, né? E ele pode adicionar isso à reserva dele. Os opcionais são bem diretos, né? O nome, quais são os planos tarifários, porque a noite de núpcias ela pode ser vendida só em algumas acomodações, né? Acomodações tamanho familiar, eu não quero disponibilizar a noite de núpcias apenas em quartos duplos. Então eu seleciono aqui quais são as acomodações que terão esse opcional. O valor por diária ou por estadia, né? Então é por diária. O valor é por quarto por pessoa, valor de R$50. Uma descrição breve, uma descrição um pouco mais completa e o período de validade. Além dos opcionais, nós temos as taxas, que são valores vinculados à reserva, valores obrigatórios, né? Vinculados à reserva. Como, por exemplo, ISS, que eu posso cadastrar aqui. E já, se eu tivesse imposto também essa taxa do Airbnb, eu já posso selecioná-la aqui. O valor, se é percentual, se é o valor real, se é por noite ou por estadia, se é por quarto ou por pessoa também, certo? Eu já faço uma vinculação a quais acomodações esse ISS está vinculado. Cupons. Nesta área eu vou cadastrar qualquer cupom que eu queira disponibilizar para quem está fazendo uma reserva pelo site ou até mesmo via balcão e queira informar ali um cupom de desconto. Eu tenho aqui, por exemplo, desconto aniversário, onde o código para ser utilizado é o Parabéns 10. Para essas acomodações, esse cupom de desconto é válido. Ele me dá ali percentualmente por estadia, 5% de desconto. Então, para o valor da reserva total, né? 5% de desconto.
Esse cupom, eu também faço um controle da comissão ali, né? Eu poderia, por exemplo, ter um cupom para um digital influencer, que os seguidores dele terão desconto, e também eu vou dar uma comissão para ele, né, por cada reserva que foi feita com aquele cupom. E aqui eu vou informar qual é o valor dessa comissão. As condições para validar o cupom. Então, esse cupom ele só é aplicado nas reservas que tem no mínimo 3 noites e que as diárias selecionadas estão entre domingo e quinta-feira. Um pouco mais abaixo eu informo o período de validade do cupom. Agora, diferente dos cupons, as promoções não precisam de nenhuma validação a nível de código de desconto, né? Mas eu tenho alguns tipos de promoções, como antecedência mínima, que é uma promoção que será aplicada para aquele hóspede que reserva com antecedência. Eu quero, por exemplo, dar 5% de desconto para todo mundo que reserva com pelo menos 30 dias de antecedência. Eu posso adicionar outros. Então, vou dar 10% de desconto para quem reserva com 60 dias de antecedência. E assim eu posso ir configurando esse tipo de promoção. Além da antecedência mínima, eu tenho o Free Night. Tá? A cada 3 dias hospedados, vai ganhar um de cortesia. Então, no fim das contas, o hóspede compra 3 e paga 2. Posso adicionando outros. Além do Free Night, nós temos o Last Minute. O Last Minute, além de ser uma opção de desconto, pode ser uma opção de acréscimo. Então, percentualmente, eu vou dar 5% de desconto para quem compra com um dia de antecedência. O check-in dele é para amanhã, ele está pesquisando hoje, eu vou dar 5% de desconto. Como também eu posso, na verdade, dar 5% de acréscimo. Fica aí a escolha do estabelecimento. Por último, nós temos o desconto por dia, que é uma promoção um pouco mais genérica, né? Ela permite que você configure ali. Eu quero, por exemplo, dar 5% de desconto no final de semana, sábado e domingo, para quem se hospedou durante a semana e ficou no mínimo 2 dias. Quem ficou no mínimo 2 dias hospedado durante a semana terá um desconto para os dias do final de semana, caso ele selecione para fazer a reserva. Essa opção aqui é um pouco mais genérica, você consegue configurar de uma forma um pouco mais específica, né? Por fim, nós temos aqui identificadores, que é uma área onde eu vou cadastrar, por exemplo, os meus funcionários da recepção, que eu também comissiono eles de acordo com a quantidade de reservas que eles vão fazer, né? Eu quero que eles atuem de forma ativa. Eu vou cadastrando eles aqui e no momento que eu faço a reserva, eu seleciono quem é o responsável por aquela reserva, o identificador. Eu coloquei aqui um exemplo como funcionários, mas você aí no seu estabelecimento pode seguir a configuração que melhor lhe atender. Para concluir o menu configurações, nós vamos aqui ver as acomodações. Nesta área é onde eu cadastro quais são as categorias que eu tenho no meu hotel. Então, por exemplo, Chalé Formoso, eu tenho aqui o nome, o tipo de acomodação, quarto, se é um quarto compartilhado, mais comum em hostel, se é uma estrutura de aluguel por temporada, né? Se essa acomodação deve estar oculta do motor, da área de nova reserva do sistema da extranet, no caso, do calendário, do site ou da minha conexão API. Eu tenho uma descrição breve, o número de acomodações deste tipo e o máximo de hóspedes que ela aceita. Aqui embaixo uma descrição mais completa e a configuração de camas, caso eu queira disponibilizar para o meu hóspede uma configuração de camas, quantas camas de casal, quantas camas de solteiro, eu vou incluindo aqui. Para 3 hóspedes, eu quero que apareça a opção de uma cama de solteiro e uma cama de casal, além de, se ele quiser escolher, 3 camas de solteiro também. Então eu sigo aqui, faço essa configuração. De acordo com a reserva, a quantidade de hóspedes da reserva, vai aparecer a opção do hóspede configurar essa área, tá? Quais são os tipos de comodidades que eu tenho? Então aqui eu cadastro
as comodidades, e depois eu adiciono. Então, secador de cabelo, eu tenho uma TV Smart. Se eu quiser adicionar novos, eu clico aqui e adiciono esse novo tipo de comodidade. E aqui um pouco mais abaixo, a configuração de conexão com o Airbnb, que aí é feito junto à nossa equipe do time de conexões. Certo, depois que eu cadastro a categoria, eu preciso informar quais são os planos tarifários que eu tenho para essa categoria. Isso fica aqui em cima na aba Tarifas. Para a suíte Aconchego, por exemplo, eu cadastrei 2 planos tarifários. Um sem café e outro com café. No plano tarifário, eu digo o nome, seleciono a qual acomodação ele está vinculado, um limite de preço mínimo e máximo que vai servir como alerta no meu calendário quando eu estiver inserindo valores. Se os valores estiverem fora desse limite, o sistema vai alertar. Também tem uma opção de ocultar esse plano tarifário. Aqui eu configuro o máximo de hóspedes, o mínimo de adultos, o máximo de adultos, além das informações de criança. Então, qual é o máximo de crianças que eu aceito nesse quarto? Supostamente, se eu tenho o máximo de 3 hóspedes e o mínimo de 1 adulto, então eu posso colocar aqui o máximo de 2 crianças, né? E o máximo de crianças grátis, então crianças gratuitas que não vão pagar, no máximo só uma. Se eu tiver 2 crianças que se enquadram na política, mas aqui eu digo que para esse plano tarifário eu só aceito uma, a outra vai seguir como se fosse pagante. Converter CHD pagante em adulto. Esse campo aqui é interessante. Para que ele funciona? Se eu quero que o sistema transforme uma criança pagante em um adulto, caso ainda tenha vagas como adultos, eu vou colocar aqui qual é a quantidade máxima, né, de crianças pagantes que eu vou converter em adulto. Isso funciona para aqueles casos em que o seu estabelecimento cobra, por exemplo, R$500 para 2 adultos ou também para um adulto. E aí você tem um valor de R$100 por uma criança pagante. Se somar um adulto e uma criança pagante, neste exemplo dado, ficaria R$600, quando 2 adultos estão pagando R$500. Para evitar esse tipo de situação, você vai poder informar para o sistema: se ainda tiver vaga como adulto, transforme a criança pagante em um adulto, para que o valor da reserva fique R$500. Uma descrição breve, as políticas de cancelamento e qual é o regime atrelado a esse plano tarifário. O campo Valores e Restrições para essa tarifa funciona da seguinte forma: eu informo se são novos valores ou se eu devo derivar, né, trazer valores de um outro plano tarifário para abastecer esse que eu estou criando. Neste caso, eu deixei como novos e pedi também para o sistema fazer uma derivação dentro do próprio plano tarifário. Então, aqui eu estou informando: um adulto influencia no preço de 2 adultos, de qual forma? Um valor real de R$200. Então, quando eu inserir o preço para um adulto, digamos que eu faça a inserção do preço de R$100 para um adulto, o sistema vai gerar automaticamente o preço para 2 adultos, adicionando R$200. Então, o preço para 2 adultos ficaria 300. Uma pessoa 100, 2 pessoas 300. Com base no preço de uma pessoa também, o sistema vai abastecer o valor para 3 pessoas. De qual forma? Mais R$200. Então, uma pessoa vai ser 100, 2 pessoas vai ser 100 mais 200, 300, e o mesmo vale para 3 pessoas. Eu poderia colocar aqui que, com base no preço de 2 adultos, o sistema vai preencher o preço de 3 adultos de forma real, mais R$200, seguindo o nosso exemplo. Como é que ficaria neste caso? Então, inserir R$100 para uma pessoa lá no calendário. O sistema vai calcular automaticamente o preço de 2 pessoas, adicionando 200. Então, 100 mais 200, ficou R$300 para 2 pessoas, ok? Aqui embaixo, ele vai seguir com o cálculo. Então, se está R$300 para 2 adultos influenciam no preço de 3 adultos, adicionando R$200. Então, 300 mais 200, R$500, certo? Ficaria 100 para uma pessoa, 300 para 2 pessoas e 500 para 3 pessoas, ok? Isso dentro do próprio plano tarifário. Então,
Eu estou preenchendo todo o meu plano tarifário com base no meu primeiro hóspede. O que eu posso fazer também? Percebam que aqui eu estou na tarifa Standard sem café da suíte Aconchego. Agora, na tarifa Standard com café, o que nós fizemos? Ao invés dos valores e restrições da tarifa serem novos, eles são derivados de um existente. De qual tarifa? Da Standard sem café. Então, com base na tarifa Standard sem café, eu formo o preço da tarifa Standard com café. Eu vou sair um pouco da tela. E aí, como foi a configuração? Além dessa parte de valores, eu também quero que o sistema copie a restrição fecha a venda da Standard sem café. Então, toda vez que eu fechar a venda da Standard sem café, ele vai fechar a venda aqui da minha tarifa Standard com café. O mesmo eu posso fazer para as outras restrições, tá? Seguindo aqui, então. Com base no preço de um adulto da tarifa Standard sem café, preencha, né? O sistema vai preencher automaticamente o preço da minha tarifa, que é a Standard com café, de forma real, valor real, R$20 a mais. Então, o preço que eu inseri lá, que naquele nosso exemplo foi R$100 para uma pessoa, aqui na Standard com café ficará 120. O preço de duas pessoas, naquele nosso exemplo, ficou R$300. Então, R$300 lá para duas pessoas no sem café, vai ser 340 para duas pessoas no com café. E assim também para três pessoas, que ficou R$500. Aqui ficará R$560 para a tarifa Standard com café. Quando estivermos no calendário, vocês vão ver exatamente esse cálculo acontecendo, tá? Ok, agora eu já configurei todo o meu estabelecimento. Eu já coloquei as políticas, já coloquei o regime, opcionais, taxas, criei as acomodações e também os planos tarifários dessas acomodações. Vamos ver então como eu gerencio os preços para poder receber reservas.